Por tudo que já aconteceu até agora, eu creio que o Senhor quer falar conosco sobre oração. Sobre oração, sobre a sua palavra, que é verdade, sua palavra que não mente. Quando a pastora pediu para eu ministrar, foi sobre uma palavra que o Senhor me deu na quarta-feira, para que a gente passasse um vídeo para o irmão João, que estava longe. E Deus me deu essa palavra e no meu coração veio assim como algo tão simples, parece. Quando Deus falou comigo, eu falei, isso ele vai entender na hora, assim. Ele vai ter essa certeza no coração. E foi bênção realmente, eu creio que ativou a sua fé, ele está firme e ele vai confiar que Deus tem propósito em tudo. E é assim que a gente prossegue rumo ao alvo. Amém? E aí eu fui meditar, né, nessa palavra, e só que quando Deus me deu na primeira vez, assim, eu pensei muito em cura, né? Porque era isso que eu queria direcionar para o irmão, mas Deus falou tremendamente assim sobre oração, e é isso que nós vamos ver hoje. A palavra, podem abrir aí, é Tiago 5, 13 a 18, amém? Essa nós vamos ler, e depois vocês podem manter ela aí meio aberta, porque nós vamos voltar. Amém? Então, Tiago 5, 13 a 18. Diz assim a palavra: Está alguém em vós aflito, entre vós aflito? Ore. Está alguém contente? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Amém? Amém. Então, assim, na verdade, então Deus realmente me direcionou para a oração, porque aqui está bem claro, assim, né? Se estamos aflitos, ore. Se está alegre, cante louvores, que é uma oração de adoração. Se está doente, ore. Ore uns pelos outros, né? Então, eu creio que Deus quer falar conosco mesmo sobre oração, que oração física ou espiritual, né? Mas a oração é a nossa forma realmente de falarmos com Deus. A gente pode dizer, mas Deus não sabe todas as coisas, conhece tudo, né? Sim, mas é na oração que nós vamos demonstrar que nós dependemos dele, que nós o amamos e precisamos dele. Então, muitos cristãos às vezes não aproveitam esse privilégio da oração. E hoje nós vamos refletir um pouco sobre isso. E vai ser bom, porque aí nós já temos mais um motivo de oração. Quanto mais motivo de oração, mais a gente clama ao Senhor e Ele faz. E a gente demonstra a nossa fé. Amém? Bom, o tema da ministração, então, é a vitória através da oração. Amém? Então, só que assim, a Eliane também, logo que ela começou a falar aqui, ela falou sobre o pecado. E assim, algo que Deus me ministrou ao meu coração foi isso. Nós vamos falar sobre alguns tipos de oração, algumas pessoas que receberam vitória através da oração, mas nós precisamos saber que existe algo que bloqueia a nossa oração, é o pecado. Jesus já pagou o preço.
E nós precisamos buscar santidade todos os dias. Nós vivemos num mundo cheio de ofertas. A gente que trabalha, né, com pessoas às vezes oferecendo as coisas para poder ser mais rápido em alguma situação. E às vezes as coisas são tão sutis que a gente não percebe. Então nós temos que todos os dias pedir a Deus que cubra a nossa vida com relação a isso, para que a gente possa realmente rejeitar o pecado. Porque assim, o pecado não vai ser aquele pecadão só que, né, você está lá no meio da lama fazendo alguma coisa que você está convicta que está errado, você continua lá. Não, às vezes alguma coisa sutil, alguma coisa que você nem perceba. Então você tem que clamar todo dia: Deus, limpa o meu coração. Eu quero ter santidade, porque eu quero relacionamento contigo. Esse deve ser nosso objetivo. Amém? Algumas coisas eu não vou pedir para vocês abrir, eu vou ler aqui, ok? Então no Salmo 66, 17 a 19, diz assim sobre o pecado: a ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu tivesse guardado iniquidade no meu coração, o Senhor não teria me ouvido. Mas, na verdade, Deus me ouviu. Tem atendido a voz da minha oração. Por quê? Porque a iniquidade já não estava mais no seu coração. Então, Deus ouviu a sua oração. Amém? Isso que nós devemos buscar. A santidade, para que a gente possa ter realmente relacionamento com Deus. Amém? Bom, no versículo 15, então, de Tiago, o versículo 15 fala que a oração da fé salvará o doente. E o que é essa oração da fé? É simplesmente crer que Deus responde a nossa oração. Amém. Quando nós nos achegamos a Ele e oramos, nós não podemos retroceder, retrucar, né? Ficar comentando aquilo, falando: ah, mas Deus, Ele vai fazer, mas eu estou sentindo isso, né? Ou alguma coisa está assim. Então a gente tem que crer, em nome de Jesus. Em Mateus 8, 2 a 3, diz assim, com relação à oração da fé: e eis que veio um leproso e o adorava, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. No mesmo instante ficou purificado da sua lepra. Essa é uma oração da fé porque ele o adorava, dizendo, com certeza ele já demonstrava que o Senhor era poderoso, que era majestoso, que era o único digno, que era o único capaz de fazer aquilo por ele. E ele diz: se quiseres. Então ele tinha já a certeza no seu coração. E Jesus entregou a bênção para ele: quero ser limpo. Amém? É assim que nós precisamos fazer, ter certeza no nosso coração. Principalmente assim, eu creio que quando alguma coisa estiver mesmo assim fora do seu alcance, né? Você já orou e aquela situação você está visualizando ainda. Então assim, nesse momento é que você precisa mesmo clamar a Deus com fé. Deus, eu sei que a situação eu estou vendo, mas o que o Senhor quer que eu faça? Diga-me o que eu faço para que isso seja resolvido. E deixa na mão de Deus, porque com certeza Ele fará. Amém? Bom, em Mateus 21, 22 diz: tudo que pedirdes em oração crendo, recebereis. Esse é um versículo que não pode sair da nossa mente. Eu creio que é um versículo daqueles que a gente precisa mesmo colar na nossa casa para a gente realmente ativar a nossa fé, lendo ele todos os dias. Porque ele é muito claro: tudo que pedis em oração crendo, recebereis. E junto com ele vem aquele que a pastora leu agora mesmo, né? Que logicamente, conforme a vontade do Senhor. Amém? Bom, a palavra também nos ensina sobre a oração persistente.
Vamos abrir em Lucas 18, 1 a 8. Amém? É a parábola da viúva, né? Já começa no primeiro capítulo dizendo assim: e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Então, queridos, a viúva importunou o juiz, que era injusto, e conseguiu, né, o que ela queria. Muito mais Jesus, que nos ama, que é o justo, que sofreu por nós. Nós apenas precisamos pedir uma vez e depois só agradecer e orar pelas outras vidas que precisam da nossa oração. E Deus, se o injusto juiz fez isso, imagina Deus, que é muito mais rápido, com certeza, porque Ele tem o prazer de nos atender. Eu acredito que nesse sentido, assim, eu tenho um testemunho da minha família. Eu acho que o meu testemunho com relação à minha família pode se encaixar nesse tipo de oração. Porque há muitos anos atrás, quando eu me converti, eu já profetizei que todos iriam se render ao Senhor. E foi acontecendo, e foi meu irmão, e foram primeiro as minhas filhas, e foi minha mãe, e glória a Deus que todos vieram e continuam vindo, amém? Mas às vezes eu vejo algo que, ou eu penso em algo, Deus e fulano, como será? Eu penso assim, Deus e fulano. Eu pensava isso do meu irmão, porque o meu irmão, eu já cheguei a pensar: Deus, eu não quero ver meu irmão morto, bêbado, eu não quero isso para ele. Então, quando ele se converteu, eu fiquei assim, falei: Deus é poderoso. E existem pessoas que às vezes eu penso nisso: Deus, eu quero ver como vai ser, entendeu? Porque eu tenho certeza que Deus vai fazer. Então, quando eu às vezes vejo alguma coisa que está longe daquilo ali acontecer, eu profetizo. Eu falo que ele vai ser um homem de Deus abençoado, que vai levar a palavra de Deus aos confins da terra. Eu falo com meu sobrinho também, que é minha cunhada, e eu profetizo. E que eu creio que Deus fará. E Ele já está fazendo. Agora, na família do meu marido, tem acontecido muitas conversões. E eram pessoas que realmente a gente achava que seria difícil. E Deus tem feito. Então, assim, eu creio que nós precisamos apenas, é o que eu peço às vezes, Deus, que eu possa ser exemplo. Nós não podemos afastar os nossos familiares de Deus por causa do nosso mau exemplo. Em casa, no trabalho, né? Porque às vezes a gente vê no trabalho pessoas que são cristãs e dão mau testemunho. E todos veem. E às vezes se descobrem que a pessoa é cristã, ainda vem comentar com a gente. Então, assim, nós precisamos pedir para o Senhor que os frutos do Espírito realmente estejam na nossa vida, para que nós possamos não afastar os nossos familiares, mas trazer pelo exemplo. Amém?
Um outro tipo de oração, assim, quando a gente vai orar a Deus, precisamos assim ser simples e objetivos, porque às vezes a gente no coração não tem nem tanta certeza do que a gente quer e fica rodeando com Deus, né? Mas Deus quer que nós cheguemos a Ele já com convicção do que a gente quer, do que a gente precisa. Em Marcos 10, 46 a 52, o cego Bartimeu clamou a Jesus e foi direto quando Jesus perguntou: "Que queres que te faça?" Ele respondeu na hora: "Que eu veja." Então nós temos realmente que pedir de coração o que a gente quer para o Senhor. E o que você vai dizer para Deus? Eu creio que a nossa resposta depende da nossa condição espiritual. Eu lembro que, eu me recordo que antigamente, se Deus me fizesse essa pergunta, com certeza eu ia dizer: "Deus, eu quero ser reconhecida como mulher, como mãe", porque esse era o meu prazer e eu antigamente achava que eu não fui reconhecida por isso. Hoje, se Deus me perguntar o que quer que eu te faça, eu não tenho dúvida que eu quero morar com Ele na eternidade e quero a minha família também, em nome de Jesus. É para isso que eu foco no alvo, em nome de Jesus. Então a gente tem que buscar mesmo a Deus para que esse nosso nível espiritual avance. E quando Ele chegar, a gente já esteja mais com certeza de que a gente quer Ele, não é a casa, não é o carro, não é Deus, tudo isso Ele vai nos dando, mas o nosso coração tem que clamar por Ele, bem? Bom, então, voltando no texto inicial de Tiago, no versículo 16, diz assim: "Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados." Eu achei uma bênção isso aqui, porque a gente que está lá no grupo de intercessão sente muito isso. Deus realmente direciona para que a gente ore uns pelos outros e ore pelas vidas. Não precisamos chamar o pastor Maurício na hora que a gente estiver necessitando, a pastora Rosângela, não precisa ser só eles. A palavra de Deus é verdade e ela está clara aqui. Orai uns pelos outros, amém? Então nós temos que colocar a oração no nosso cotidiano. O seu vizinho, chame o seu vizinho para orar uma vez por semana, forme um grupo na sua casa, chame uma colega de trabalho, mas ore no nome de Jesus, amém? A oração do justo ainda diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então, Atos 1,14 diz também que os discípulos perseveravam em oração. Então a palavra nos ensina muito nesse sentido de perseverar em oração, amém? E em 1 Pedro 3,12, a palavra diz assim: "Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua súplica." Então, queridos, se nós estamos buscando a santidade, nós somos justificados por Ele, os seus ouvidos estão atentos à nossa súplica, amém? Basta pedirmos e crermos e lembrar das vidas que precisam de nós. Glória a Deus que Ele tem colocado no nosso coração amor pelas vidas. Eu creio que quando a gente começa realmente a clamar pelas vidas, Ele cuida de nós, amém? Ele consegue realmente cumprir o seu propósito na nossa vida. Em João 14, de 12 a 14, diz assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas,
porque eu vou para meu Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. É uma bênção essa passagem, porque a palavra nos ensina, nos fala, né? Jesus mesmo falando que nós faríamos coisas ainda maiores que Ele. Então, Ele foi e nós ficamos com o poder do seu nome, amém? Com o teu sangue que foi derramado. Queridos, é muito poder, é muito poder. Então nós temos que beber dessa palavra para que o nosso espírito fique vivificado, cheio de fé, e nós possamos realmente fazer coisas ainda maiores que Ele, amém? Então a palavra nos ensina a orar em nome de Jesus, amém? Então, voltando lá em Tiago 17 a 18, fala assim, vamos ler novamente, tá? Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse. Por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Então, aqui no começo do versículo 17 já fala que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. E ele orou e não choveu, e depois ele orou e choveu, então nós também podemos fazer isso, amém? É isso que diz a palavra. Por isso que essa palavra aqui de Tiago 5 entrou no meu coração assim como algo muito simples. É oração mesmo. Nós precisamos deixar os afazeres do mundo que nos sugam, para que a gente possa realmente mergulhar em Deus e orar, amém? Bom, mas talvez você está pensando aí, né? Mas como assim? Eu busco santidade, eu tenho fé, eu oro, e você pode achar que tem algo que Deus já podia ter respondido, amém? Em oração. Talvez você esteja pensando isso. Então vamos ver o que diz a palavra em Jó 42, 1 a 6. Amém? Então Jó 42, 1 a 6. Então respondeu Jó ao Senhor, dizendo: bem sei eu que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Queridos, nós precisamos realmente conhecer a palavra de Deus para que a gente possa orar, crer. Porque, como diz aqui no capítulo 2, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Se nós não cremos, se a nossa fé não está firme, nós vamos adiar ou até mesmo impedir o propósito de Deus na nossa vida. Você imagina, a questão da nossa família, que é o bem mais precioso que a gente tem, que a gente quer que conheça Jesus. Se nós não crermos e realmente colocarmos na mão de Deus, Deus não vai ter tempo para tratar uma outra pessoa que depende
da nossa família, Deus não vai tratar o coração de alguém que ele precisa que seja preparado. Então nós precisamos dar o tempo que Deus quer para cumprir o propósito dele na nossa vida. Amém? Porque se a gente não fizer isso, às vezes a gente consegue impedir que o propósito seja realizado. Então é apenas orar e crer e aguardar, porque Deus faz, e a tua palavra não mente. Amém? Então precisamos nos deleitar na sua palavra, para que a gente não tenha dúvida disso quando vir a tribulação. Porque nos dias calmos é fácil, mas quando vem a tribulação nós temos que estar preparados para colocar na mão de Deus e aguardar o milagre que ele faz. Amém? Jó entendeu isso, né? Que ele fala que com o ouvir dos ouvidos ele ouviu, mas agora te veio os meus olhos. Mas quem já leu todo o capítulo de Jó sabe o que ele passou para chegar até aqui. Então a gente precisa estar atento para que a gente não precise passar por isso. Mas também, se for preciso, que seja a vontade de Deus. O que a gente tem que almejar realmente é chegar, quando ele voltar, nós sermos uma noiva preparada para receber, para ir com ele. Amém? Bom, e finalmente, se a gente tem uma certa ansiedade por algo que a gente quer que aconteça, e nós estamos fazendo tudo o que precisa para que Deus realmente mostre para nós essa resposta, abra sua palavra em Atos capítulo 1, 6 e 7. Amém? Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntavam-lhe, dizendo: Senhor, é nesse tempo que restauras o reino a Israel? Respondeu-lhes: Foi Jesus que ainda estava com eles. Respondeu-lhes: A vós não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai reservou à sua própria autoridade. Queridos, Deus conhece tudo, Ele é soberano, Ele é o dono do ouro e da prata, é o Deus poderoso. Não nos compete questionar se vai ser hoje, agora, ontem, o que Ele vai fazer. Compete apenas crer. Amém? Nesse meio tempo em que Deus faz a obra na nossa vida, na nossa família, que Deus realiza, cura, liberta, o que nós temos que fazer? Cumprir o nosso ide, porque a palavra diz: ide, pregar o evangelho, para que a gente antecipe a sua volta e nós estejamos preparados para ir com Ele. Amém? É isso, queridos. Eu fui muito rápida. Amém. Eu creio que Deus, Ele falou muito comigo desde quarta-feira nessa palavra com relação à fé, à oração. E eu creio que Ele ainda medite essa semana nessa palavra, que ele vai falar contigo também, eu creio, porque é uma palavra simples, mas que realmente mostra pra gente o poder da oração, o que a gente deve fazer para guardar que Deus faça a sua obra na nossa vida. Amém?